Graça e paz, queridos! Chegamos no nosso último dia de leitura do livro de Ezequiel. Espero ter ajudado você na compreensão, na leitura de um dos livros mais fantásticos da Bíblia, porém com mais desafios, pelas visões cheias de simbolismos, de figuras, de alegorias, tentando trazer uma ideia central da rebelião de Israel, da restauração de Deus sobre a nação, a restauração de Deus sobre a própria humanidade e os seus planos futuros. Então eu espero que você tenha realmente feito uma leitura incrível, que você tenha estudado e conseguido compreender as variadas visões que Ezequiel teve, algumas delas significando as mesmas coisas, outras apontando para o futuro. Hoje nós vamos ler o capítulo 47, na verdade nós vamos expor, espero que você tenha lido, se não leu, quero te encorajar a ler. O capítulo 47 e o capítulo 48. O capítulo 47 começa com um dos meus textos prediletos na Bíblia. Ele fala sobre um rio de águas purificadoras. Ele diz que, eu vou ler para você na versão parafraseada da mensagem, a partir do verso 1, diz assim: Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me para a água, que me dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água, que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me para a água, que me dava na cintura. Ele mediu mais 500 metros, a altura já era de um rio, que eu não conseguia atravessar a pé, só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Ele disse: Filho do homem, você olhou bem? Em seguida ele me levou de volta à margem do rio. Enquanto estava sentado ali, percebi muitas árvores dos dois lados do rio. Ele me disse: essa água corre para o leste, desce até Arabá e depois vai para o mar de águas paradas. Aqui ele está falando do Mar Morto. Quando deságua no mar, a água dele é saneada. Por onde o rio passa, floresce a vida, grandes cardumes de peixes, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Os pescadores ficarão ombro a ombro ao longo da margem desde Engede até Englaim. Lançando suas redes, o mar vai fervilhar com peixes de toda espécie, como no mar Mediterrâneo. Os charcos e os pântanos não serão saneados, permanecerão salgados, mas o próprio rio em ambas as margens produzirá fruto de todas as espécies. As folhas não murcharão e os frutos não falharão. Todos os meses produzirão frutos frescos, porque o rio do santuário flui para elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Essa visão está claramente apontando para aquilo que só poderia se cumprir em Cristo. Nós vamos ver essa figura desse rio que transforma a sua margem ao longo das Escrituras como um rio que aponta para aquilo que Deus faz. Se você lembrar do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho, não se assenta à roda dos escarnecedores, não recebe o conselho dos ímpios, mas essa pessoa, ele tem o prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele vai dizer: será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas as folhas não murcham, e dá seu fruto na estação certa. Depois nós vamos ler no final em Apocalipse, falando do rio, falando das árvores que servem de alimento para as nações. Nós vamos ver o próprio Jesus dizendo, lá em João, com a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que tem no poço, ela voltaria a ter sede. Mas se bebesse da água que ele dá, ela nunca mais voltaria a ter sede. Pelo contrário, dela fluiriam rios de águas vivas. Então, quando nós olhamos para essa figura do rio que sai do santuário, nós sabemos aqui que existem teólogos e estudiosos que acreditam que isso é uma figura da Nova Jerusalém, do tempo que Jesus se manifestar aqui na terra, quando a Nova Jerusalém descer do céu, que as coisas vão ser exatamente dessa forma. Inclusive acreditam que o templo que vai ser reconstruído de novo vai ser igual a esse aqui. Outros não, outros creem que isso são figuras que apontam para o próprio Cristo e a manifestação de sua presença.
Eu vou dar um parênteses aqui para falar sobre para falar sobre o que acontece depois desse texto, para a gente terminar o texto aqui, que eu acho que vai ser muito proveitoso. A partir do 13, ele começa a falar, do verso 13, começa a falar da divisão da terra. E ele faz toda uma divisão, entra no 48, ainda falando da divisão, e pondo o santuário no centro da divisão, o santuário de Deus. Ele vai falar sobre quem vai poder habitar onde, o que é para receber os estrangeiros. E ele termina, interessante, que ele não chama essa cidade de Jerusalém, ele vai chamar essa cidade de Javé Shamá, que significa o eterno está ali. Ou seja, ele traz uma perspectiva nova. O fato dele apontar para uma cidade sendo reconstruída, com a nova divisão, aqui continua naquele compêndio de mensagens que são mensagens de esperança para a nação de Israel. Lembra que ontem eu fiz uma ilustração com uma pessoa no estado terminal e todos trazendo uma mensagem de despedida, e de repente chega uma pessoa de Deus, em vez dela trazer uma mensagem de despedida, ela começa a falar sobre planos a curto, médio e longo prazo. E isso gera esperança. Se Deus quer que daqui 20 anos eu cumpra algo, quer dizer que eu não vou morrer amanhã. Isso gera esperança para aquele que está ouvindo, embora o estado dele seja o estado terminal. A palavra de Deus não está o tratando como alguém que vai morrer, está o tratando como alguém que tem muita história pela frente. Aqui nós estamos falando da nação de Israel. Eles estavam em estado terminal, pronto, talvez até já tinham passado o estado terminal, já teriam morrido, já talvez estariam no velório. E é como se você chegasse no velório de alguém, vamos amplificar a nossa ilustração. É como se você chegasse no velório de alguém e começasse a conversar com esse morto, com o defunto, dizendo: olha, você vai construir uma casa ali, você vai fazer isso aqui. Todo mundo olharia para você e falaria assim: você é maluco? Você está conversando com alguém que está morto. Então, praticamente, a fala de Israel é como uma nação que morreu. Mas Deus não a trata como quem morreu. Deus a trata como quem tem uma história longa pela frente. Como quem ainda tem que organizar divisões de terras, construção de templo, ajuda humanitária e ainda ser um lugar de serviço às nações. Então, embora o estado fosse de morte, Deus a estava tratando como viva. E quando nós vamos meditar nesse rio que vai trazendo vida por onde passa, mostra que isso aqui é um tempo glorioso, Nós sabemos que se essa visão é uma visão que vai se manifestar de maneira literal no futuro, vai ser uma coisa mais linda de se ver. Né? É uma figura do próprio Jardim do Éden, é a figura daquilo que Deus fez originalmente. Esse livro está cheio de figuras que apontam pro Éden. Quando eu vou colocar depois para vocês aqui 2 vídeos que resumem o livro de Ezequiel, e ele faz ali essa comparação, eu achei muito interessante, que quando os ossos secos voltam a ter vida e um fôlego vem sobre eles, Deus está apontando para a criação. Deus que criou e está pronto a renovar a sua criação. Um Deus que fez um jardim que foi corrompido e que está disposto a transformar a terra de novo em um jardim. Quando nós olhamos para as figuras que nos inspiram em Cristo, nós olhamos para a figura de um anjo trazendo o profeta para águas que primeiro batiam no tornozelo, no joelho, na cintura, e depois não dava mais para nadar, mostra como Deus está nos convidando para uma caminhada com Ele, porque enquanto nós estamos com as águas no tornozelo, nós estamos sentindo o frescor da água, mas ainda estamos sob controle. Quando nós estamos sentindo o frescor da água nos joelhos ainda, nós estamos sentindo o efeito da água, mas ainda estamos no controle. Nossos pés ainda podem nos levar aonde nós queremos ir. Quando nós estamos com as águas na cintura, estamos desfrutando da alegria de estarmos dentro da água, mas ainda estamos com os pés no chão, podemos sair, ir e vir. E o Senhor quer nos levar aonde não dá pé, para onde nós não sentimos, para um lugar onde nós não só sentiremos o efeito da água, mas também perderemos o controle. E Ele então poderá assumir o controle de nossas vidas, aonde Ele vai passar em nossas vidas e vai equilibrar, porque além de trazer vida, esse rio traz equilíbrio. Ele não tirou o sal dos charcos, Ele manteve a terra equilibrada. O Senhor vai te manter equilibrado, o Senhor vai mudar a forma de você viver, vai trazer equilíbrio para as suas emoções, para os seus pensamentos, se você estiver disposto a ouvir a voz do Senhor te convidando para ir mais fundo. Essa leitura é uma leitura inspiradora. Que o Senhor te desafie, que o Senhor tenha te desafiado nessa leitura a te levar a um lugar de obediência, a um lugar de temor, a um lugar de santidade, a um lugar de reflexão, mas sobretudo, sobre um lugar de confiança plena em que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.